Olá a todos, acadêmicos do curso de Turismo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disciplina de Teoria Geral do Turismo. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Ainda permanecemos nessa modalidade à distância, mas eu creio, como docente, que nós estamos, de certa forma, avançando. Eu fico feliz de contarmos com um ambiente virtual onde eu possa lançar todo o conteúdo. Eu friso, eu reafirmo, acessem o ava.fms.br. Todos os materiais para leitura estão disponibilizados nesse espaço. Os slides de aula e as aulas que eu tenho gravado semanalmente. Então é muito importante que vocês assistam a aula e tenham acesso aos materiais que são postados para leitura e relacionados aos conteúdos. É muito importante essa constância no estudo, até pelo fato de que nós, dia 17 de abril, teremos uma resposta se retornaremos às atividades presenciais ou não, mas de toda forma precisamos ter em mente que algum tipo de avaliação vai acontecer. Nós temos que honrar duas avaliações, avaliação 1, avaliação 2, e no final do semestre ainda uma prova optativa para aqueles alunos que não conseguirem lograr com a média. Foi lançado um trabalho para vocês, valendo 2 pontos, o que significa que a primeira avaliação vai valer 8 e não 10. 2 com 8, a gente vai somar a nota 10. Eu lanço essa aula a priori com o nome de revisão, porque embora nós iniciaremos um tópico novo hoje de estudo, eu começo essa aula com aquilo que foi tratado em nosso último encontro. Tive vários questionamentos pelo fórum no AVA, isso é muito importante, a maneira que a gente tem de contato e de tirar dúvidas, permaneçam questionando. Eu tenho tentado, da forma mais rápida possível, responder a vocês, mas eu fiz questão de iniciar essa aula tratando daqueles assuntos abordados no nosso último encontro, porque aparentemente simples, como professor a gente sempre percebe uma certa dificuldade de compreensão. Então acho que nunca é demais refrisarmos alguns componentes aí. No nosso último encontro, nós basicamente abordamos a questão de oferta e demanda no turismo. Então, antes de tudo, é muito importante que o aluno ele tenha em mente o conceito de oferta e o conceito de demanda. Não precisamos a priori atrelar esses conceitos ao turismo. A gente precisa entender o conceito para depois a gente conectar ou relacionar esse conceito ao turismo. Então, oferta, como já foi explicado, a oferta diz respeito a tudo aquilo que é oferecido para alguém consumir. Esse alguém paga e consome aquilo que é ofertado. Por exemplo, quando vamos a um supermercado, existe uma oferta de alimentos, de bebidas, e nós, ao entrarmos nesse supermercado, com a troca monetária, com a troca de dinheiro, a gente pode consumir aquilo que é ofertado. Se de um lado a gente tem algo que se oferta, que se oferece, a gente precisa ter do outro lado alguém que consuma o que está sendo ofertado. E essa pessoa que consome aquilo que é ofertado é o que a gente entende por demanda. Logo, oferta turística diz respeito a todos os bens e produtos ou serviços relacionados ao turismo que são oferecidos
aquelas pessoas que fazem turismo, ou seja, os turistas, os excursionistas, os viajantes. A oferta turística é tudo aquilo que é oferecido ao turista. Um passeio de cachoeira, um quarto de hotel, um carro alugado, um passeio a pé no centro de uma cidade com um guia de turismo. São todas caracterizações ou exemplos de oferta. E a demanda é o turista ou o grupo de turistas propriamente dito. Compreendida essa máxima de oferta e demanda, eu chamo a atenção de vocês que alguns autores subdividem essa oferta e apresentam nomenclaturas diferentes para essas subdivisões. Ainda é importante que quando formos responder a um trabalho ou escrevermos um texto, que a gente, ao apresentar o conceito de oferta, a gente demonstre para aquela pessoa que vai ler o nosso trabalho qual autor ou qual pensamento ou qual linha de pensamento a gente está utilizando naquele momento. Isso no sentido de não gerar um problema de compreensão. A gente bem sabe o que é oferta, mas a gente tem que saber que, academicamente falando, existem linhas de compreensão dessa oferta. E por isso que eu tomei a liberdade, no nosso último encontro, de apresentar para vocês uma linha de um grande pesquisador brasileiro, professor Mário Beni, e uma outra linha de pesquisadores estrangeiros. O professor Mário Beni, ele coloca que tudo aquilo que se oferta para o turista pode ser compreendido como oferta turística original ou como oferta básica. Para ele, oferta turística original diz respeito a todos aqueles elementos naturais que são consumidos pelo turista durante uma viagem, durante um passeio. Então, quando um turista compra um passeio de flutuação em Bonito, ou quando ele compra uma caminhada no deserto, ou quando ele compra um passeio de esqui nas montanhas na Suíça, ele está consumindo, bem que se dizer, ou em sua maioria, elementos naturais, rios, montanhas, mar, floresta. E o professor Mário Beni determina ou denomina que esse tipo de oferta é chamada oferta turística original. E para esse mesmo autor, a oferta turística básica ou oferta básica vai dizer respeito, então, aos elementos ou aos equipamentos pertencentes ao turismo. Aquilo que foi construído para o turismo. O hotel, o meio de transporte, a agência de turismo, o carro alugado, o restaurante. Essa é a diferença entre oferta básica e oferta turística original para o professor Mário Beni, embora tudo isso seja oferta. Eu preciso chamar a atenção de vocês que acontece e é bastante comum que uma única oferta que é consumida para um turista, de repente seja composta tanto por oferta básica quanto oferta turística original. Voltemos a um passeio de Bonito. A pessoa vai mergulhar em um rio. Essa oferta do rio é uma oferta turística original. Mas depois que ele termina esse passeio no rio, ele passa o dia na fazenda, tomando banho de piscina, comendo no restaurante da fazenda. Esses elementos da fazenda em que o rio se encontra são ofertas
básicas, de acordo com o professor Mário Beni. Então, elas podem existir separadamente ou conjuntamente. Goldner, Hitt e McIntosh, que a gente tem esses autores como os representantes estrangeiros, eles também usam a nomenclatura de oferta turística original e oferta turística agregada. Para esses autores, a oferta turística original tem o mesmo significado do que a oferta turística original para o Mário Beni, os elementos naturais. Água, montanha, neve, mar, rio. E para esses autores, a oferta turística agregada tem o mesmo significado do que o Mário Beni chama de oferta turística básica. Os equipamentos culturais, os equipamentos construídos, que dizem respeito ou que foram construídos para auxiliar ou dar a experiência para o turista. Então, a discoteca, o restaurante, o meio de transporte, o hotel e assim sucessivamente. Então vejam que os significados são os mesmos, mas que as nomenclaturas não são as mesmas. Né? A gente sabe o que é oferta e existe uma oferta que é natural e existe uma oferta que é construída. Mário Beni denomina essas ofertas de um jeito e os estrangeiros de outro. Compreendido isso, nas discussões desses autores, aparece a palavra infraestrutura. E a gente bem sabe que infraestrutura é toda construção que serve de base para o desenvolvimento de um município. A infraestrutura é uma construção que permite a qualidade de vida para as pessoas que residem na cidade ou não, que estejam a passeio. E exemplos de infraestrutura são sistema de esgotamento, sistema de iluminação, energia elétrica, pavimentação. E essa compreensão de infraestrutura ela é válida tanto para o professor Mário Beni como para os estrangeiros. Agora nos surgiu uma outra palavrinha, um outro conceito denominado superestrutura. É um conceito que vocês vão ouvir bastante durante a formação de turismólogo de vocês. E para o professor Mário Beni, superestrutura diz respeito aos órgãos que regulam a cidade ou ao turismo. As superestruturas da cidade são Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente. Para o professor Mário Beni, essas são superestruturas das cidades. E para o professor Mário Beni, as superestruturas turísticas ou os órgãos que regulam o turismo são Secretaria de Turismo, Fundação de Turismo, próprio Ministério de Turismo numa perspectiva federal, né, única para o Estado, mas a superestrutura para o Beni tem o significado de órgão regulador. E para os estrangeiros, superestrutura significa toda construção feita para auxiliar o turismo. Rodoviária, aeroporto, porto, estação. Então existe uma diferença significativa no conceito de superestrutura para o Beni e para esses autores. Eu peço muita atenção nesse esquema e nos significados desse esquema, em especial para período de avaliação, de prova. Então, entendidos os conceitos de oferta, a gente veio trabalhar um pouquinho com a demanda. Quem é esse consumidor? Qual o perfil desse consumidor? Será que o que é ofertado para todos? A gente viu que em muitos casos a oferta de um serviço é para todos. Em outros casos, existe uma oferta que é criada para atender um nicho específico. Idosos, pessoas com deficiência, estudantes,
crianças, né? A gente sabe que, por melhor que seja ofertar serviços e produtos que atendam todos, hoje o mercado tem buscado em se especializar em ofertar alguns produtos que sejam específicos a determinados grupos, né? O oferecer o diferente acaba sendo algo que permite uma participação, uma melhor competitividade de mercado, né? Então, são inúmeros os perfis de pessoas e são inúmeros os serviços que são oferecidos para essas pessoas. E aí que a gente veio com aquela questão que muitas vezes a oferta molda a demanda e que a demanda muitas vezes molda ou pode moldar a oferta. O que quero dizer com oferta molda a demanda? Existem lugares que têm características tão específicas, que não é para qualquer público. Ou seja, o próprio ambiente começa a dar regra de quem pode frequentar ou não. E eu dei um exemplo bastante simples para alguns alunos que me questionaram durante esses dias. A gente pega uma estação de esqui americana, Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos. Uma das melhores estações de esqui, muito frio, muita neve, uma neve boa para esqui, com hotéis de altíssimo padrão, restaurantes de altíssimo padrão. Vejam quantas especificidades tem essa oferta turística. Só que é uma oferta turística que só vai ser consumida por quem gosta de frio, por quem sabe esquiar, por quem tem dinheiro para custear a estada num hotel de alto padrão, comer num restaurante de alto padrão. Esse é um exemplo clássico de uma oferta que acaba moldando, definindo a demanda. Porém, muitas vezes, a demanda existente acaba criando uma oferta. E eu dei o exemplo de uma cidade em que é rural. Basicamente, nessa cidade existem várias pessoas que têm suas fazendas ou trabalham no campo. As pessoas ouvem música sertaneja nessa cidade. As lojas vendem roupas para quem trabalha na fazenda, mas essa cidade não tem nada para fazer. Até com que alguém, de repente, pensa: peraí, eu vou abrir uma discoteca com música sertaneja nessa cidade. Veja que a característica da demanda acabou moldando e criando uma oferta, né? Então, essa influência ela pode acontecer. E quando a gente pensa no consumidor, nessa demanda, a gente sabe que existe uma demanda real, que ela está sendo consumida. Existe uma demanda potencial. Eu tenho uma oferta, eu tenho quem consome, mas dentre as pessoas que podem consumir essa minha oferta, não é todo mundo que está consumindo essa minha oferta. Eu, como empresário, preciso descobrir o porquê. Existem ofertas que eu tenho uma demanda, que até queria consumir, mas que de repente não tem dinheiro ou qualquer outra razão que não permita esse consumo. E por isso que a gente menciona nesse slide que a demanda ela é muito influenciada ao tempo todo. Existem influências de ordem econômica, né? Se a gente pensar na década de 90, lá no final dos anos 90, o dólar era um real. Muita gente ia para os Estados Unidos. Hoje o dólar passa dos 5, de 5 reais. Existe uma questão econômica que está afetando a demanda, está afetando o consumo de viagens para os Estados Unidos da América. Existem questões de ordem psicológica, né? Nós, nesse momento, passamos por uma pandemia do coronavírus. Ainda que amanhã todas as fronteiras abram, os voos retornem, pode ser que fique no psicológico das pessoas um medo em viajar. E a demanda vai deixar de consumir uma oferta por esse medo, é um fator de ordem psicológica. Existem questões específicas de cada destinação. Eu amo o Egito, mas o Egito tem muitas restrições. Eu não posso usar saia, eu não posso usar decote. Então,
Eu, como consumidor, não vou consumir a oferta Egito por especificidades do país deles. Eu prefiro não ir, já que eles impõem tantas regras. E existem fatores entre os lugares que acabam influenciando essa demanda. Por exemplo, eu sonho em conhecer a Tailândia, mas não existe voo direto para a Tailândia. Todas as companhias que levam do Brasil para a Tailândia passam em um, dois lugares no meio do caminho, fato que faz com que a viagem leve 32 horas. Ou seja, a gente tem um fator que liga esses dois países que acabam influenciando o consumo por parte da demanda. Então, algumas questões que nós trabalhamos ah, no nosso último encontro, né? E eu acredito que vocês tenham lido e que tenham lido em especial para o trabalho que foi lançado para vocês. E hoje nós começamos uma outra caminhada que vai trabalhar as modalidades, os tipos e as formas de turismo. E são termos bastante interessantes, porque no nosso cotidiano a gente usa modalidade, forma e tipo como sendo sinônimos, como sendo a mesma coisa. E, na verdade, alguns autores pontuam que modalidade é diferente de forma e é diferente de tipo. Inclusive, esses assuntos dos nossos próximos encontros vão render, de certa forma, até críticas. Por quê? Será que quem produziu os textos produziu errado? Não. Mas o contexto da época de produção dos textos não é mais o contexto de hoje. A gente sempre menciona que o turismo é altamente dinâmico, que esse turismo se transforma dia a dia e que as produções científicas do turismo muitas vezes não alcançam a velocidade das alterações. Mas, independentemente de modalidade, tipo e forma, e hoje a gente vai se prender à modalidade, a gente tem como estrela principal, como ator principal ou como elemento principal, a pessoa que viaja. Né? Aliás, nessa grande máquina, nesse grande sistema de turismo, o combustível principal é o turista. Sem o turista, ou se não tiver turista, nada vai ter sentido. Um hotel por ele mesmo não tem sentido nenhum se ninguém ficar hospedado nele. Um restaurante por ele mesmo não tem sentido algum se ninguém for consumir a comida dele. Então, essa pessoa que viaja é a estrela, é o ator principal dessa história que a gente começa a tratar hoje de modalidade, de tipos e de formas de turismo. A gente já explicou que esse viajante, ele acaba sendo definido em alguns momentos como turista e como excursionista. Eu sou um professor que eu não me apego muito às pequenas regras, mas a gente já mencionou que o turista é aquela pessoa que viaja, que pernoita nos locais e que o excursionista visita, mas não pernoita, né? Ele faz uma visita e não pernoita. E que depende também muito do ponto de vista, né? Eu trouxe um exemplo em sala de aula dos navios, né? Bom, para eu dar esse exemplo, eu quero apresentar um termo para vocês que é a armadora. A armadora é a empresa que administra um navio. Então, os navios que vêm para o Brasil são da MSC Cruzeiros, da Costa Cruzeiro, da Norwegian Cruise Line. Essas empresas todas são armadoras desses navios. Então, vamos supor que eu peguei um navio da MSC Cruzeiros de 7 dias que vai passar por Santa Catarina, pela Argentina e pelo Uruguai. Peguei um navio da MSC em Santos e vou viajar por 7 dias.
Para essa armadora, a dona do navio, a MSC, eu sou um turista dentro do navio. Eu vou pernoitar nesse navio durante 7 dias. Agora, quando esse navio chega em Buenos Aires e vai ficar parado lá 8 horas, eu vou descer do navio, conhecer os pontos turísticos da cidade e voltar para o navio, eu estou sendo um excursionista em Buenos Aires. Então, existe essa diferença. Mas no dia a dia, o dono da loja de souvenir ou o dono do restaurante lá em Buenos Aires, ele vai me chamar de turista. Ele não sabe a diferença de turista e de excursionista. Mas a gente precisa saber. Ainda que na aplicabilidade todo mundo seja turista, a gente precisa saber que tem essa diferença porque a gente vai produzir pesquisas e a gente precisa usar os termos da forma correta. Deu um exemplo até em sala de aula que os jornalistas costumam falar muito guia turístico fulano de tal, né? E é guia de turismo, porque guia turístico é o guia, é o manual, é o livro com dicas de turismo. Então a gente precisa tomar cuidados com as terminologias e a terminologia turista e excursionista ela tem essa diferença. Depende muito do ponto de vista de quem emite e de quem recebe. Eu pegando esse navio, eu vou viajar 7 dias de navio. O Brasil está me emitindo, o Brasil está me colocando para viajar. Eu sou turista. Agora, a cidade que me recebe por 8 horas, eu sou um excursionista. Independentemente de turista, excursionista, que são todos viajantes, essas pessoas, elas são imprescindíveis, elas são essenciais para a atividade turística. E elas são, consequentemente, importantes para que a gente discuta modalidade de turismo, tipos de turismo, que consequentemente vai trazer algumas informações sobre os tipos de turista, as formas de turismo, que são assuntos aí que nas próximas aulas serão abordados. Que a gente tem em mente. Por que, que a gente busca essas divisões? Porque é muito importante a gente organizar essas terminologias para que haja uma equivalência de compreensão. Né? A gente tem que ter uma equidade em tudo que acontece no nosso setor, em especial por parte do empresariado. E por mais que a gente queira essa equidade, essa compreensão equitativa de todos que estão envolvidos com o turismo, isso é muito difícil. Né? A gente não pode mentir que cada empresário tem um foco de negócio ou que cada empresário tem seus interesses pessoais e nem sempre, por mais que existam termos que precisam ser compreendidos, muitas vezes a gente encontra aí no mercado pessoas que fecham os olhos e olham somente para o seu umbigo. Né? Mas o que a gente tem é que as viagens hoje elas têm sentidos e são executadas de forma totalmente diferente das viagens do passado. Né? Nós estudamos lá no começo da disciplina das primeiras viagens, num período chamado ainda prototurismo, viagens obrigatórias, antecedentes do turismo moderno, turismo contemporâneo. Chamo a atenção aí também que vocês estudem e tenham um domínio desses momentos históricos. Pode ser que isso seja cobrado em avaliação, mas é fato que as viagens hoje elas são executadas e elas têm finalidades distintas daquelas do passado. Isso porque o sistema instaurado, o capitalismo, ele impõe algumas condicionantes. O desenvolvimento tecnológico ele alterou a nossa forma de condução de vida e os nossos interesses, as nossas motivações são distintas de pessoas
a pessoas. Então, hoje, quem viaja? Geralmente, a pessoa que viaja é aquela que trabalha e que acaba conseguindo o direito do descanso e, por ser remunerada, ela pode custear esse processo de deslocamento que a gente estudou quando concebemos o que era turismo. Quais os objetivos das pessoas que viajam? Os mais variados. Né? E é por isso que a gente começa a discutir tipo, forma, modalidade. Porque há quem viaja por negócio, há quem viaja por lazer, há quem viaja por estudo, há quem viaja por saúde, e isso tem modificado cada vez mais, porque as pessoas, pela própria capacidade cognitiva delas, pela inteligência, pela curiosidade delas, elas vão descobrindo inúmeras afinidades e vão atrelando isso ao ato de viajar. Né? Obviamente que muitas pessoas têm os mesmos interesses, e esses interesses iguais, somados a tantas outras questões, muitas vezes levam um grande número de pessoas a uma dada localidade. Essa massificação acaba gerando impactos negativos para os locais, e hoje a gente tem muito pesquisador que se debruça nesse tipo de estudo, os impactos negativos. A gente já pôde discutir bastante isso em sala de aula. E as formas que as pessoas viajam são as mais diversificadas. Né? Aos que viajam de avião, aos que viajam de navio, aos que viajam de trem, de carro, de ônibus, aos que peregrinam e caminham, né? Aqueles que fazem do meio de transporte o próprio destino. Geralmente, uma pessoa que viaja de navio, ela viaja pelo navio e não pelos lugares que o navio passa, ou melhor, os lugares que o navio passa são menos importantes do que o próprio navio. E mais, o grau de exigência hoje é totalmente diferente, porque graças ao desenvolvimento tecnológico, as pessoas viajam ainda de casa. O processo de organização e formatação de uma viagem, ele começa no seio da família. Então, a possibilidade de acessar um mapa, pelo Google Street View, de andar pelas ruas, de verificar a rua, a vizinhança do hotel que você quer escolher, os sites de indicação, os sites de avaliação, tudo isso faz com que o turista busque algo que realmente o atenda. Ele compra a viagem já conhecendo o local e sabendo terminologias que de repente sejam comuns na disciplina de introdução à economia, ou disciplinas que a gente disciplinas não, perdão, ou informações que a gente de repente ouça na televisão, nos jornais. Independentemente de turismo interno ou externo, esse momento que a gente passa, essa pandemia mundial, ela tem influenciado sobremaneira o turismo, a prática do turismo, quer seja onde ela aconteça. A gente entende como turismo interno ou turismo doméstico, como também é denominado, ou turismo interior ou turismo nacional, aquela prática do turismo em que o viajante consome ofertas de seu próprio país. Ele sai de sua cidade e viaja dentro do seu próprio país. E esse turismo interno, ele é bastante positivo. Para um país, para a economia de um país, é muito mais importante que o turista viaje dentro do país do que viaje para outro país. E aí vocês podem me dizer, professor, mas quando ele vai para outro país, ele compra viagem no Brasil. Sim, ele compra viagem no Brasil, mas esse dinheiro é enviado para as fornecedoras lá fora. O que fica no Brasil é a comissão da agência de turismo que vendeu
e os impostos da compra da viagem, né? Então, essa movimentação interna, esse turismo interno, que é uma das modalidades, ele é muito positivo, né? E a gente percebe claramente em que momentos que o câmbio dólar, o euro estão muito elevados, as pessoas optam por não fazerem suas viagens à Europa, aos Estados Unidos e viajam dentro do Brasil. Então existe um aquecimento no turismo interno. Agora, quando o câmbio está baixo, as pessoas acabam optando por viajar para outro país, já que os gastos seriam equivalentes ao que gastaria no Brasil. E isso para o país é ruim, é interessante para aquele que recebe. Então, o turismo interno é o conjunto de atividades de natureza turística vivenciadas por habitantes de um determinado país que viajam, que se hospedam, que usufruem de serviços específicos sem que deixem o seu país, ou seja, a demanda e a oferta estão localizadas no mesmo local. O dinheiro de um público ele circula dentro de um espaço territorial de um único país. Ele não se perde para outras localidades. Evidentemente, o turismo externo diz respeito àquele turista que vai consumir uma oferta que pertence a outro país. Ele também é chamado de turismo ativo. É o oposto do turismo interno. A movimentação se dá para um outro país. E toda a movimentação, todas as despesas, os custos vão ficar naquele outro país, ou seja, o nosso país que emite o turista para ir para os Estados Unidos da América, ele pouco ganha com essa emissão, porque a maior parte do dinheiro fica nos Estados Unidos da América. Então, nós temos essas duas realidades. Atualmente, turismo interno e turismo externo estão num processo de grandes dificuldades. A maioria das fronteiras estão fechadas, a maioria dos voos está cancelado. Muitos turistas não conseguiram voltar para o Brasil e estão passando dificuldades fora do Brasil e contam com voos de repatriação que geralmente são fretados e organizados pelo próprio Itamaraty, pelo governo brasileiro. Então a gente passa por um processo aí historicamente relevante, bastante difícil, mas que dentro de alguns anos, quando passarmos por isso, vai ser trazido como um grande exemplo. Pesquisas já estão sendo feitas sobre os impactos que essa pandemia tem causado. Então já explicamos o que é turismo interno e o que é turismo externo. Um acontece o consumo dentro do próprio país e um consumo em outro país. Então é ruim para o ponto de vista nosso, mas é bom para aquele país que está recebendo. O turismo receptivo, a palavra receptivo é uma palavrinha bastante forte no turismo. É um conceito que geralmente está atrelado ao nome de agência, agências receptivas. E é uma modalidade de turismo. O que é o turismo receptivo? O turismo receptivo é o turismo de uma localidade que vive basicamente em receber turistas. O turismo receptivo é característico de cidades que têm uma potencialidade turística muito grande. Por exemplo, a cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Bonito muito mais recebe turista do que manda. As agências de turismo basicamente vendem passeios para onde? Somente para Bonito. É comum que moradores de Bonito, quando queiram viajar para os Estados Unidos, acabam comprando suas viagens em agências em Campo Grande ou pela internet,
já que as agências de Bonito são especializadas em turismo receptivo. Turismo receptivo é o conjunto de bens e serviços utilizados nas atividades turísticas de uma determinada localidade turística, também chamado de turismo de oferta, turismo passivo. Aqueles que viajam para o Nordeste no Brasil e compram os pacotes, geralmente operadoras como a CVC vendem o pacote aéreo, ida e volta, transporte do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto e um city tour. Então, quando eu chego lá em Porto Seguro, tem uma pessoa com uma bandeirinha com meu nome, me leva para o hotel de van, me busca no dia de ir embora no hotel e leva para o aeroporto. Num dado dia, me busca no hotel para fazer um passeio pela cidade. São agências das localidades que os turistas visitam que se especializam em vender serviços somente para aquela cidade. A gente tem uma empresa receptiva no Nordeste chamada Look Turismo, que a CVC, a operadora CVC usa muito. É uma agência que lida só com turismo receptivo. Para ela não interessa emitir turistas para outros lugares. Ela quer só receber turistas e ela vive de receber turistas. E aí a gente volta para o exemplo de Bonito. Bem que se dizer, 90% das agências de Bonito vivem de turismo receptivo, ou seja, elas só vendem passeio para quem vai para Bonito. Bonito está fechada nesse momento, os passeios estão cancelados e os hotéis estão fechados. Essas pessoas que têm essas agências que vivem do turismo receptivo estão sem renda. Já uma agência que emite turistas para outras localidades, pode ser que, por mais que a gente esteja em crise, ela ainda esteja vendendo alguma coisa ou outra, porque as pessoas precisam, às vezes, viajar para outras localidades. Então, a característica principal é essa agência receptiva. Bens e serviços e estruturas correlatas à disposição do turismo daquela localidade. É sempre primordial que quem viva do turismo receptivo ofereça qualidade, tanto nos recursos naturais ou aqueles construídos. E quem lida com o turismo receptivo acaba tendo renda, ganhando dinheiro a partir daqueles que estão visitando a localidade. Né? E aí a gente tem um probleminha no Brasil com relação a esse turismo receptivo. Nós recebemos muitos estrangeiros nas nossas cidades turísticas. Infelizmente, nem sempre as empresas que vivem do turismo receptivo são bem intencionadas com esses estrangeiros. Então, acaba que um passeio que para um brasileiro é R$ 50, para um americano é US$ 50, que para um europeu é 50 euros, e isso é muito negativo e muito ruim. Excelente termos empresas que lidam com esse turismo receptivo, que recebe as pessoas e vivem de vender passeios, né, para aquela localidade em que elas estão instaladas. Mas que a qualidade no serviço, a confiança, a responsabilidade e o comprometimento sejam uma constante. Depois nós temos o turismo intermediário. E turismo intermediário, numa linguagem mais simplista, a gente pode entender como um turismo de meio de caminho, vou explicar para vocês, e que é muitas vezes discriminada e até deixada de lado. Eu dei um exemplo esses tempos para vocês na aula que eu estava falando de Bonito e eu fiz uma menção de uma cidade vizinha de Bonito chamada Guia Lopes da Laguna. As pessoas vão para Bonito pelas belezas naturais de Bonito. Bonito é internacionalmente conhecida por sua natureza e pelo ecoturismo. Só que em Guia Lopes da Laguna, 50 quilômetros de Bonito, Guia Lopes da Laguna foi palco da Guerra do Paraguai, uma guerra bastante importante
no contexto histórico aqui da América do Sul. Em Guia Lopes da Laguna, existe um cemitério dos heróis, existe uma série de marcos histórico-culturais que dizem respeito a essa guerra. O que acontece? As pessoas só vão para Bonito, porque não existe um trabalho, uma política que divulgue Guia Lopes da Laguna a ponto de as pessoas quererem parar em Guia Lopes da Laguna quando forem para Bonito. E isso é triste, porque a cidade de Guia Lopes da Laguna poderia estar sendo beneficiada também com o turista que vai para Bonito, por meio desse turismo intermediário. Vou dar um outro exemplo para vocês. E nesse outro exemplo eu trago uma expressão nova que vocês vão estudar em agenciamento e transporte de viagens, chamado hub. O que é o hub? Hub, numa linguagem mais técnica, tem a ver com nós. Traduzindo, nós temos a Companhia Aérea Azul no Brasil. A Azul tem como nó ou como cidade central da atuação da companhia aérea a cidade de Campinas. Os hangares da Azul estão em Campinas. Tudo da Azul, bem que se dizer, acontece na cidade de Campinas. Ou seja, o hub, o nó da companhia aérea Azul, é em Campinas. E isso faz com que qualquer voo da Azul que a gente vá fazer no Brasil, quase que inevitavelmente eu vou ter que passar por Campinas. Eu vou para Manaus com a Azul. Eu saio de Campo Grande e vou para Campinas. De Campinas eu vou para Manaus. E muitas companhias aéreas têm os seus hubs nos diversos locais. Por exemplo, a companhia Air France, ela tem o hub na cidade de Paris. Eu posso ir para a China com a Air France, mas eu vou sair do Brasil, vou passar por Paris e de Paris eu vou para a China. A companhia Ibéria, o hub dela é em Madrid. A companhia aérea TAP, o hub dela é em Lisboa. A companhia aérea American Airlines, ela tem o hub na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Eu vou para Disney com a American Airlines. Possivelmente eu vou passar por Dallas antes de chegar em Orlando. Pode ter voo direto? Tem, mas é mais caro. Por que eu estou explicando isso? Muitos países, eles se aproveitam que o cliente vai ter que passar na cidade deles no meio do caminho e às vezes eles acabam até oferecendo algum tipo de vantagem. Por exemplo, eu vou viajar com a China com a companhia Air France. Meu interesse é ir para a China. Mas a Air France tem um hub em Paris, então obrigatoriamente meu voo vai sair de São Paulo, vai passar em Paris, e de Paris eu vou para a China. Às vezes a companhia até oferece, senhor Guilherme, já que o senhor vai passar por Paris, e se a gente te oferecer 2 dias para você ficar em Paris sem cobrança de taxa alguma, o senhor teria interesse de ficar 2 dias em Paris? O senhor só vai reservar um hotel, mas não vai ter cobrança de taxa aeroportuária, porque geralmente se você ficar mais que 12 horas parado num lugar, você acaba pagando taxa aeroportuária. E aí eu aceito essa opção da Air France. E eu fico 2 dias em Paris e eu acabo beneficiando quem? A cidade da França, porque eu vou consumir lá. Não era nem meu interesse para a França. Mas já que o avião passa na França e eu tenho essa possibilidade, por que não parar na França? Hoje muitas pessoas têm ido para a Ásia, aqui do Brasil, ou
via Dubai ou via Etiópia. Dubai é muito caro voar, né? Dubai está em voga, os Emirados Árabes, tudo muito mais caro. E a Etiópia é um país africano, um dos mais pobres, que nunca ninguém nem teve interesse de ir. Mas os voos da Ethiopian Airlines, é, o hub é na cidade de Addis Ababa, na Etiópia, e eles têm oferecido coisas interessantíssimas para os turistas. Eu vou para Tailândia com a Ethiopian Airlines. Eu vou sair do Brasil e vou parar em Addis Ababa, onde é o hub da Ethiopian Airlines, para eu trocar de voo e seguir para Tailândia. A Ethiopian Airlines tem oferecido uma diária de hotel grátis, pagando o hotel, jantar com alguma apresentação cultural, como uma maneira desse turista pelo menos gastar um dia e acabar comprando bens e serviços na cidade de Addis Ababa. Né? E a Etiópia é muito famosa pelo café, então esse turista nesse dia que acaba tendo a oportunidade de ficar lá, se ele quiser, ele acaba visitando uma indústria de café, vai no shopping, compra um artesanato africano e isso traz dinheiro para o país. Então esse turismo intermediário, ele muito pouco acontece. E ele é super interessante porque eles beneficiam cidades no meio do caminho que a gente é obrigado a passar e que de repente não é nosso interesse de destino. Então entenderam o que é turismo intermediário, entenderam o que é hub, que são esses pontos, esses nós que cada companhia aérea tem em uma cidade do mundo. Já falamos na nossa aula, e aí vão surgindo outros conceitos. Já falamos a diferença de escala e conexão. Conexão é quando eu estou fazendo uma viagem e o meu avião passa no meio do caminho, numa Campinas, num hub, e eu preciso trocar de avião para prosseguir. Então, existe troca de equipamento na parada, no meio do caminho. E quando não existe troca de equipamento, meu avião só aterrissou em Campinas e eu fiquei lá dentro, outras pessoas embarcaram e nós continuamos. Isso se chama escala. É mais um termo que a gente percebe uma confusão aí pelo meio jornalístico, né? Que dá a entender que tudo se chama escala. Escala é a parada técnica em que eu não desço do avião, eu fico esperando lá dentro e continuo a viagem. O avião para abastecer ou para desembarcar ou embarcar outras pessoas. E conexão é quando eu tenho a troca de equipamento. Stop. Esse stop, pessoal, é esse convite que eu disse que muitas companhias fazem para um meio de caminho. Você não quer fazer um stop em Addis Ababa e ficar um dia por nossa conta? E depois você segue para a Tailândia? Stop são essas paradas. Né? E às vezes nós, enquanto turistas, vamos comprar uma viagem numa agência de turismo e percebemos que o nosso avião vai passar por uma cidade que inicialmente não era interessante para a gente, mas já que vai passar, você pode perguntar para o teu consultor de viagem, eu posso fazer um stop nessa cidade, já que o avião vai passar por lá? Esse stop vai me alterar o preço ou não altera o preço? É importante, muitas vezes nem altera e a gente deixa aí de conhecer outras localidades. E um último termo, que não é tão importante para o momento, mas que eu vou apresentar para vocês, ele se chama surface. E o surface é um termo bastante usado que significa que em um dado trecho, você no meio desse trecho alterou um meio de transporte. Vou dar um exemplo para clarear. Eu saí de São Paulo para Londres, eu fui de avião. E eu voltei de Paris para São Paulo. Então, na minha passagem aérea está São Paulo, Londres, Paris, São Paulo. E aí você me pergunta, professor, e de Londres para Paris?
Eu fui de trem. Então, na minha passagem aérea é São Paulo, Londres, Surface, Paris, São Paulo. Esse Surface quer dizer que entre Londres e Paris houve a utilização de um meio de transporte que não é aquele aéreo da passagem. Né? A gente não costuma imprimir isso em passagem, mas na hora que eu estou organizando uma viagem e eu estou montando o pacote para a pessoa, eu tenho que definir o que é aéreo, o que é surface, em caso de surface, se vai ser carro alugado, se vai ser trem, se vai ser ônibus e assim sucessivamente. Né? Não é algo que tem a ver com turismo intermediário, mas que a explicação de turismo intermediário acaba puxando uma série desses conceitos. E por fim, o que por alguns estudiosos não é nem chamada de modalidade de turismo, há quem diga que uma outra modalidade de turismo é turismo quantitativo. E na verdade, turismo quantitativo diz muito mais respeito a volumes, a padrões, a características de turista. Eu, Guilherme, apresento para vocês, porque a gente está usando o material do Andrade, é um material um pouco antigo, e ele coloca turismo quantitativo como uma modalidade de turismo. Eu gosto de usar muito mais o turismo quantitativo como um método de analisar perfil de demanda. Quem que está consumindo a cidade de Bonito? São pessoas de alto nível social, de baixo nível social, de alto nível cultural. Bonito é um turismo de elite, é um turismo de massa. As pessoas que vão para Bonito ficam mais em hotel, ficam em apartamento, em camping, em albergue, em Airbnb, em pousada. Então eu vejo que o turismo quantitativo é muito mais uma análise de perfil do que quem viaja, do que propriamente uma modalidade de turismo. Né? Eu apresento para vocês porque é a proposta do professor Andrade. Mas eu acredito, para a nossa disciplina, que o que vale a pena é a gente ter em mente o que é turismo interno, o que é turismo externo, o que é turismo intermediário. Para o nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho das características de quem viaja, vai apresentar a nomenclatura dos diversos tipos de turista, que é um turista alocêntrico, mesocêntrico, mas eu nem me prendo muito a essas nomenclaturas, aos tipos de turista, porque cada autor denomina de um jeito. Né? Eu acho que a gente tem que saber as características do turista, mas não necessariamente gravar nomes para cada tipo de turista. Agora, modalidade de turismo é importante que a gente tenha condição de compreender o que é turismo interno e externo, que é o turismo intermediário. Prestem muito atenção quando vocês abrirem revistas de companhias aéreas, vocês vão enxergar bem onde é o hub de cada companhia aérea, porque aquelas linhas vermelhinhas no mapa, elas acabam sempre saindo de um lugar, parando numa determinada cidade, continuando para outro. As companhias aéreas que têm essas paradas no meio do caminho, esses hubs, esses pontos são locais interessantíssimos para a prática do turismo intermediário. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Continuem firmes, continuem nas leituras. Assim que eu postar essa aula, mais uma vez eu vou abrir um fórum de perguntas e respostas para que vocês possam sanar quaisquer dúvidas existentes. Fico meu muito obrigado e nos vemos na próxima semana em nosso próximo encontro. Até breve.